tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ensino religioso de hoje, a gente vai aprender o quanto é importante e o quanto a gente deve respeitar as diferenças das pessoas. Então, para começar, eu vou perguntar para vocês. Vocês já perceberam que nós todos não somos iguais? Todos nós temos diferenças? Isso porque Deus nos criou assim. Uns são mais altos, outros são mais baixos, alguns têm o cabelo de um jeito, outros têm de outro, né? A nossa cor é uma cor, a da outra pessoa é outra cor. E é isso que nos torna único, a diferença. Porque se fôssemos todos iguais, que graça ia ter? E foi assim que Deus nos criou. Mas quando chegou o pecado no mundo, né, chegou outras coisas junto, como inveja, medo, vergonha, rejeição, né? E aí as pessoas começaram muitas vezes a se acharem umas melhores que as outras, né? E aí às vezes uma zomba da outra, diz você é assim, você é assado. O que vocês acham disso? Vocês acham que é legal a gente fazer esse tipo de brincadeira, né? Às vezes é uma brincadeira disfarçado, às vezes a gente faz para ofender mesmo, mas isso não é correto, pessoal. A gente deve aceitar as pessoas como elas são. É isso que Deus nos ensina. E na história de hoje deixa isso bem claro. Então vamos ouvir o que a história de hoje tem a nos dizer. Depois que Elias, que era um famoso profeta, subiu ao céu numa carruagem de fogo, Eliseu passou por momentos não muito agradáveis. Então Elias era um profeta muito conhecido e Eliseu era o profeta que viria depois de Elias. Então ele iria trabalhar, né, como profeta no lugar de Elias, depois que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Mas as pessoas não conheciam muito Eliseu e não acreditavam no que ele disse, né? Porque ele falou para o povo que Elias tinha sido levado para o céu numa carruagem de fogo, mas as pessoas não acreditavam nele. Eles achavam que Elias tinha desaparecido. Então eles, né, estavam à procura de Elias, não acreditavam quando Eliseu dizia que ele tinha subido numa carruagem de fogo ao céu, né? Ele foi para o céu numa carruagem de fogo. Então eles resolveram, né, que eles iam procurar esse profeta, o Elias. Durante 3 dias, os alunos da escola de profetas, que haviam acompanhado Elias e Eliseu até o último momento, procuraram o mestre Elias por toda parte, até voltarem desanimados porque não tinham encontrado ele. E os problemas continuavam. Na cidade de Jericó, a água não era boa. E por isso alguns homens foram procurar Eliseu para que ajudasse eles. Ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim, disse Eliseu. Quando voltaram, Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água que ficou boa. Deus fazia coisas maravilhosas por intermédio de seu amigo Eliseu. Por isso, as pessoas começaram a gostar muito das atitudes bondosas do profeta. Então, no início, ninguém acreditava em Eliseu que Elias tinha subido ao céu numa carruagem de fogo, né? Eles gostavam muito de Elias, então eles foram atrás de Elias. Mas aí, né, Eliseu começou a demonstrar como ele era, sim, um servo de Deus, fazendo esses trabalhos, inclusive de melhorar a água do povo de Jericó. Então, as pessoas começaram a gostar de Eliseu, né? Deixando Jericó, então, ele foi embora de Jericó, ele seguiu viagem de volta para Betel. Perto da cidade, encontrou uma turma de rapazes, que quando o viram, começaram a ridicularizá-lo, chamando-o de careca. Então começaram a chamar Eliseu de careca. Estavam zombando de Eliseu. Com certeza, já sabem o que aconteceu com Elias e não acreditam em mim. Então ele pensou, esses rapazes que estão zombando de mim não acreditam quando eu falo que eles não acreditam quando eu falo que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Acham que estou ficando maluco. Onde já se viu uma falta de respeito tão grande para com Deus, seus planos e seus mensageiros?
Então Eliseu se virou para os rapazes que gritavam e os amaldiçoou, ou seja, entregou-os à mão de Deus para que ele fizesse justiça, pois de Deus não se zomba. Naquele momento apareceram 2 ursas e elas correram atrás dos rapazes que fugiram apavorados. Muitos morreram. Com certeza, quem conseguiu fugir aprendeu uma lição da qual jamais se esqueceu. Nunca mais tratariam com desrespeito um mensageiro de Deus. Eliseu continuou seu caminho. Ele tinha uma missão, um trabalho a realizar, que estava apenas começando. Então essa história fala um pouquinho ali, né, sobre Eliseu, o início da trajetória dele ali como profeta no lugar de Elias, porque Elias tinha subido ao céu numa carruagem de fogo, né, ele não ia voltar mais, Deus levou ele. Então as pessoas não acreditavam nele no início, depois começaram a acreditar, mas ainda tinha um grupo que zombava dele, que era esse grupo de meninos aí, que chamaram ele de careca. E ele ficou triste, porque ele pensou, eles não acreditam quando eu falo que Elias foi ao céu, e eles acham que eu tô mentindo, e de Deus não se zomba. Como ele era um mensageiro de Deus, né, ele falou algumas palavras ali, entregou esses rapazes a Deus, e aí vieram então as ursas, correram atrás dos rapazes, alguns deles chegaram a morrer, né? E aí essa lição nos ensina algo importante. Não quer dizer que quando a gente vai zombar de alguém, vai vir ursas correndo atrás de nós, não. Mas nos ensina o quanto é importante a gente respeitar as outras pessoas, independente da forma que elas são, da forma que elas agem, né? Então a gente precisa respeitar. É algo muito importante. Então essa foi a nossa história de hoje em ensino religioso. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.